Aí Isaac tem 2 filhos, Jacó e Esaú, que também começam a brigar desde cedo, que já vem a briga dos ancestrais, e aí os israelitas se tornam inimigos dos edomitas, que eram descendentes de Esaú. Você está vendo a complicação de crianças que são criadas num lar onde tem muita briga? Ele já vem os pais brigando, começam a brigar também. E para completar, Abraão, depois da morte de Sara, ele vai ter uma outra esposa, uma concubina, na verdade, chamada Quetura, e ele vai ter 6 filhos com Quetura. 6 filhos. Esses 6 filhos que ele tem com Quetura acabam se miscigenando com os filhos de Ismael e também se tornam ancestrais de povos árabes. Então, você tem 7 povos árabes, descendentes de Abraão, e um povo judeu, descendente de Abraão, através de Isaac. Então, repetindo, 7 povos árabes, descendentes de Abraão, por via de Ismael e dos 6 filhos de Quetura. E o povo judeu, descendente de Abraão, através de Isaac. Tá bom? Através de Isaac. Agora, vou mostrar para vocês uma coisa importante. O que são povos árabes? Eu acho que é importante eu explicar qual a origem dos árabes. Já falei com vocês. De acordo com a Bíblia, os árabes têm 2 ancestralidades em comuns. Eles são descendentes de Ismael, portanto chamados de ismaelitas. Gênesis 25, 18 associa os árabes aos filhos de Ismael e são descendentes também de Quetura, tá bom? Gênesis 36. É interessante que quando a gente vai para Isaías capítulo 13, versículo 20, eu vou ler essa passagem para vocês aqui. Isaías capítulo 13, versículo 20, diz aqui, olha. O nome dos árabes aparece aqui, ó. Isaías 13, versículo 20. Vamos ver? Opa, esse aqui, ó. Nunca mais será habitada, ninguém morará nela, de geração em geração. Os árabes não armarão ali as suas tendas, e os pastores não levarão para lá os seus rebanhos. Está falando contra a Babilônia. Fala os árabes. Aí você tem a palavra Aravi, em hebraico, que significa árabes. Agora, é interessante que essa palavra árabe, Aravi, em hebraico, ela vem da mesma raiz de Aravá, que significa deserto. Em Josué, capítulo 18, verso 18, fala do Aravá, do deserto. Então, árabe, originalmente, vem da raiz Aravá, que significa lugar remoto, lugar inóspito, desolado, planície sem habitação. Como os descendentes de Ismael e os descendentes de Quetura foram morar na península plana e mais desértica, essa península foi apelidada de Península Arábica, tá bem? E os que moravam na região arábica foram chamados de árabes. Então, recapitulando para você, a palavra árabe, em hebraico aravi, vem de aravá, que significa lugar deserto, inóspito, uma planície deserta. E como a maior parte dos descendentes de Ismael e Quetura moravam nesses lugares desertos e eram nômades, vivendo em tendas, como Abraão, então eles receberam o nome de árabes, tá certo? Então daí que vem o apelido árabe. Agora, a rigor, então, árabe é uma palavra um tanto dúbia, porque ela pode se referir a vários povos diferentes. Agora, tem uma passagem que eu quero ler para vocês aqui também, que eu não posso esquecer, que é a passagem de Gênesis, capítulo 25. Deixa eu tirar aqui. Gênesis, capítulo 25. Por que a gente fala, então, que os descendentes de Ismael seriam os descendentes dos árabes? Você está com a Bíblia aí? Pega a Bíblia e leia comigo, gente. É muito importante vocês acompanharem essa aula com uma Bíblia. E olha, nós estamos com mais de 3.100 pessoas assistindo. Que classe! Então, dê a sua curtida no canal se você está gostando da aula. É uma aula que eu estou dando para você aqui. Você está na faculdade tendo uma aula comigo. Curta o canal, deixe o seu comentário, se inscreva, isso é muito importante. Olha o que diz Gênesis capítulo 25, versículo 6, quando fala dos descendentes de Quetura. Fala assim: porém, aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes.
e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Alguns acreditam que essa terra do Oriente seria a região da Península Arábica e da Mesopotâmia. Vou colocar um mapa aqui, vai ficar mais fácil de vocês verem. O Oriente, para muitos, perdão, próximo mapa, seria aqui, ó. Estão vendo aí essa parte da região da Arábia Saudita? Aí seria o Oriente. O Oriente. Então, seria essa região que seria habitada pelos filhos de Quetura. Abraão os enviou para a terra do Oriente. Aí, quando você vai para o 25 de Gênesis, verso 18, você lê assim: os filhos de Ismael habitaram desde Avilá até Sur, nas mediações do Egito, no caminho para a Assíria. Ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. Vamos ver no mapa o que a Bíblia está falando. Olha, estão vendo aí Avilá, escrito lá em cima? Sur, nós temos duas possibilidades, um seria Sur, ou Shur em hebraico. Alguns pensam que Sur seria um deserto que hoje está na península do Sinai, no atual Egito,